candidato do PSL, Jair Bolsonaro, se mantém na liderança das intenções de votos, também na pesquisa da CNI-Ibope divulgada aqui em Brasília. Ele tem 27%. Fernando Haddad aparece com 21%, Ciro Gomes tem 12%, Geraldo Alckmin e Marina Silva 6% e João Amoedo 3% das intenções. Álvaro Dias e Henrique Meirelles aparecem com 2%, enquanto que Guilherme Boulos tem apenas 1% das intenções de voto. Nesse cenário, nenhum dos candidatos se elegeria logo no primeiro turno, uma vez que Bolsonaro teria apenas 33% dos votos válidos, ou seja, sem contar os brancos e nulos. No cenário de segundo turno, a liderança de Bolsonaro diminui. Ele só venceria de Marina Silva, mas por conta da margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. Empate técnico também com Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, que numericamente aparecem na frente no segundo turno. Bolsonaro só seria efetivamente derrotado por Ciro Gomes, do PDT. Além de líder nas pesquisas, Bolsonaro lidera também quando o assunto é rejeição do eleitor, com 44% do total. Fernando Haddad e Marina Silva têm 27%, Geraldo Alckmin 19%, enquanto que Ciro Gomes tem 16% de rejeição. 44% dos ouvidos acreditam que Bolsonaro será o novo presidente da República e 20% apostam em Fernando Haddad. O gerente de pesquisa da CNI, Renato da Fonseca, lembra, no entanto, que em 2014 a expectativa era de que a ex-presidente Dilma Rousseff fosse para o segundo turno com Marina Silva. Mas Aécio Neves conseguiu um fôlego extra no final de setembro, por isso ele avalia que não dá para dizer ainda que a eleição esteja definida. Até o dia 7, muita coisa pode mudar, embora os eleitores de Fernando Haddad e Jair Bolsonaro estão muito convictos, dizendo que não mudaria o seu voto, com muita certeza que votam nesses candidatos. Apenas 3 de cada 10 eleitores, ou seja, 28% do total, afirmam que podem mudar seu voto para evitar a eleição de um candidato indesejado. Entre os eleitores mais fiéis estão os de Jair Bolsonaro. 55% deles afirmam que o voto não muda, seja qual for o cenário. Os eleitores de Fernando Haddad vêm logo depois com 49% de certeza. Já os eleitores de Geraldo Alckmin e de Ciro Gomes são os mais propensos a mudar o voto, caso julgue necessário no momento. Segundo a CNI, nos últimos meses houve redução do número de eleitores que afirmam que vão anular ou votar em branco. O percentual é parecido com o registrado nesse mesmo período, lá em 2014. A pesquisa CNI-Ibope foi realizada de 22 a dia 24 de setembro e ouviu 2.000 eleitores de 26 municípios brasileiros. De Brasília, Luciana Verdolim. Eduardo, faltam 9, 10 dias para a eleição e essa cristalização dos eleitores dizendo que vão votar realmente em Fernando Haddad e Jair Bolsonaro talvez possa ser um indicativo, mas claro, a reta final é sempre importante, né? É verdade, eu acho que esse é o dado mais importante da pesquisa de ontem, mas veja bem, Tiago, olha que interessante, se você olhar que 55% diz que não muda mais os votos dos eleitores do Bolsonaro e 49%, em torno de 50% não muda em relação a Haddad. Olha a outra metade do corpo. Diz que tem quase metade dos eleitores do Bolsonaro e do Haddad ainda podem mudar de voto, né? E, pô, se você soma isso com o total, que são mais de 28% das pessoas, no geral, podem mudar seu voto, soma com brancos e nulos. Lembra daquela entrevista que a gente fez aqui com a diretora do Ibope, dizendo que mais de 1/3 do eleitorado escolhe o seu candidato na última semana? A gente volta àquela frase que já está batida, que o cenário está indefinido, e está indefinido mesmo, né? Muito provavelmente, e ainda não dá para falar com certeza, mas muito provavelmente teremos o Jair Bolsonaro, aí já não muito provavelmente, mas provavelmente teremos Haddad, mas você continua, por exemplo, com Ciro, com alguma chance ali, e o Alckmin, apesar de todo mundo estar colocando ele como morto ele ainda não está, porque ele ainda tem próximo de 10% das intenções de voto, então está ali na briga. Então vão ser semanas muito importantes. Ontem a gente teve um debate. Esse debate foi um debate onde não se falou pela primeira vez o nome do Jair Bolsonaro. Os candidatos atacaram Haddad. Então esses movimentos em cima dos votos que não estão assentados ainda, não estão consolidados,
é o que vai dar o tom para a gente chegar na última semana, e aí sim, na última semana você tem a aceleração da polarização, do voto útil e de tudo isso que os candidatos tentaram antecipar. Foram os candidatos que tentaram antecipar. Só que quem manda nessa história é o mercado.